Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, uma escola bíblica dominical muito especial, em função de não podermos usar as nossas dependências, em função de não podermos estar nos aglomerando, estarmos todos juntos, mas isso não impede que estejamos aqui para aprender mais acerca da palavra do Senhor em nossa escola bíblica dominical. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Estaremos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Os estudos que ministramos às quintas-feiras estaremos ministrando aos domingos na escola bíblica dominical por meio de vídeos, para que os irmãos possam acompanhar em casa as nossas lições. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, capítulo 2, do verso 14 em diante. O tema da nossa aula hoje é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Está fundamentada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 14 ao verso 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 14 ao 36, é o fundamento, é o primeiro sermão da Igreja de Cristo Jesus, pregado pelo apóstolo Pedro, logo após o derramar do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Eu vou estar lendo apenas o verso 36, mas estaremos meditando em todos esses versículos durante a nossa ministração dessa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 36, a palavra diz assim: estais absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos orar, ter um momento de oração? Ó Deus, nós queremos te louvar porque o Senhor, mesmo distantes, mesmo sem poder estarmos juntos fisicamente, no Espírito o Senhor nos congrega, em Espírito o Senhor nos consola, em Espírito o Senhor fala a cada um de nós de forma individual, particular, para que teu nome seja glorificado através de nós. Usa-nos nesta manhã, Pai. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o tema da nossa aula é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Nossos objetivos da nossa lição nessa manhã é demonstrar que a mensagem do Evangelho deve ser fundamentada exclusivamente na Escritura. Segundo objetivo, apresentar Cristo como centro na mensagem a ser pregada. Terceiro objetivo, demonstrar que o Evangelho é uma mensagem de confronto, um chamado a arrependimento e uma mensagem de conforto. Irmãos, quando nós falamos que a mensagem do Evangelho ela precisa ser uma mensagem exclusivamente bíblica, é preciso que nós nos fundamentemos e procuremos contextualizar aqui no que Pedro estava falando e como Pedro começou esse seu sermão. Havia acontecido a descida, o derramar do Espírito Santo ali do Pentecostes, em Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 13, estudamos isso em estudos anteriores. É preciso que compreendamos algumas verdades acerca do Pentecostes aqui. Primeiro, que o Pentecostes não foi um acaso na história. O Senhor planejou esse dia, por isso mesmo Ele determinou a Moisés que estabelecesse essa festa aos filhos de Israel, a festa dos 50 dias ou das 7 semanas. O Pentecostes era também festa das colheitas, festa das primícias. Foi algo que Deus planejou desde a eternidade. O Pentecostes traz para nós aqui o cumprimento de uma profecia de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre todo o povo de Deus, mas é uma obra da graça. Não é pelo mérito humano, não é porque o homem é bom, não é pelas obras. O Senhor nos concede o Espírito, assim como nos concede a salvação pela graça. E terceira verdade importante para tratarmos nesta manhã acerca do Pentecostes, acerca de termos recebido o Espírito Santo ao nos convertermos a Jesus. Sem o Espírito Santo não existe igreja.
A igreja ela precisa buscar estar sendo revestida desse poder continuamente. Mas é preciso que se compreenda que sem o poder do Espírito Santo, a igreja não prega o Evangelho, não faz missões, não se santifica. Sem o poder do Espírito Santo não há conversão. Charles Spurgeon chega a dizer que é mais fácil um leão se converter em vegetariano do que um pecador se converter a Cristo sem a ação do Espírito Santo. Então nós mencionamos aqui que Pedro, nesse seu sermão, o primeiro sermão pregado pela igreja de Cristo Jesus, mostra para nós qual a mensagem que a raça humana precisa ouvir, a mensagem que o homem precisa ouvir e a mensagem que o homem precisa ouvir. Em primeiro lugar, dentro do sermão que Pedro pregou aqui após o Pentecostes, é a mensagem fundamentada na Escritura Sagrada, fundamentada na Bíblia. Vejam vocês, aqui quando Pedro começa o seu sermão em Atos capítulo 2, a partir do verso 14, Pedro vai dizer assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os, dizendo nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinho dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vejam que coisa interessante. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, sobre aqueles 120 crentes ali naquele local de oração e busca pelo nome do Senhor. Em seguida, para explicar àqueles homens que os crentes não estavam embriagados, para fundamentar o que aconteceu ali, a experiência, o sobrenatural ocorrido no dia do Pentecostes, Pedro não usa nenhum tipo de subterfúgio, nenhum tipo de subjetividade. Pedro ele é objetivo, Pedro ele é direto. Ele poderia dizer assim: foi mover de Deus. Quem pode conter o agir do Espírito? Pedro não usa esse argumento. Esse argumento ele é raso, ele é ruim. Pedro também não diz: foi o poder do céu. Vocês não viram o que aconteceu? Pedro não fundamenta o que aconteceu no dia do Pentecostes em sua experiência. Pedro fundamenta na Escritura. Por isso a gente precisa parar para pensar acerca no que nós temos fundamentado os nossos sermões, as nossas mensagens, as nossas pregações. No que nós temos fundamentado as nossas vidas e nossas experiências. No nosso achismo ou naquilo que as Escrituras Sagradas dizem para nós. O fato de que a mensagem que o mundo precisa ouvir é a mensagem da Escritura, é porque é a mensagem da Escritura que converte os corações, que converte as vidas. E temos razões para dizer isso. Aqui mesmo em Atos capítulo 2, verso 42 ao verso 41, após o sermão de Pedro, a palavra diz assim: então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. Pedro não apela para o emocional aqui. Pedro não usa de nenhuma técnica diferente daquela que a Bíblia já dizia para usar. Pedro não apela para o sobrenatural. Ele expõe a Escritura. Isso
porque o Evangelho, ele é exclusivamente bíblico. Exclusivamente bíblico. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 18, quando Paulo trata das divisões dentro da igreja de Corinto, a gente não vamos aqui estar falando da natureza das divisões, mas havia ali um culto à personalidade. Pedro vai dizer, no primeiro capítulo de 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 26, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: irmãos, reparais, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. O que Paulo tenta explicar aqui para nós é que Deus escolheu exatamente aquilo que o mundo não gosta, aquilo que o mundo não quer ser. Porque a igreja de Corinto valorizava muito o humanismo, valorizava muito a filosofia, valorizava muito o conhecimento humano. E dentro dessa mesma questão, Paulo vai dizer aqui, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1, ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Em 1 Coríntios ainda, capítulo 3, versículo 18, após Paulo tratar da questão do fundamento, se você ler aqui o capítulo 3, a partir do versículo 10, Paulo está falando dos construtores. Ele fala, quem vai construir, atente sobre qual fundamento ele vai estar construindo, o fundamento é Cristo, e Cristo é a Escritura, na Escritura. Então o verso 18 diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século, faça-se estudo para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: ele apanha o sábio na própria astúcia deles. O problema aqui não é a sabedoria humana. Paulo não está rejeitando isso, tanto é que lá em 1 Coríntios 1,26 ele fala assim: Deus não chamou muitos sábios, mas chamou sábios. Não chamou muitos nobres de nascimento, mas o Senhor chamou alguns nobres de nascimento. Não chamou muitos poderosos, mas chamou alguns poderosos também. O problema aqui é quando se usa essas questões no Evangelho acima da Escritura, acima da Bíblia Sagrada, acima da suprema revelação, acima da própria mensagem do Senhor Jesus. É por causa dessa interferência das ciências humanas, da interferência do humanismo, que o Senhor Jesus vai dizer aqui no capítulo 4, é o mesmo contexto, é o mesmo embate. Paulo está argumentando contra as mesmas coisas, e Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. 2 pontos. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça em favor de um e em detrimento de outro. Então, a mensagem do Evangelho, ela é exclusivamente bíblica. Ela não é essencialmente bíblica, ela é exclusivamente bíblica. A mensagem do Evangelho, ela é bíblica. E essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir, porque somente a Bíblia Sagrada vai nos dizer, vai nos anunciar, vai nos apresentar essa boa nova de salvação. Você não escuta falar de boa nova de salvação fora da Bíblia. Nenhum filósofo fala disso, nenhum sociólogo fala disso, nenhum antropólogo fala disso. Entendam vocês, todas essas ciências têm seu lugar, são importantes e podem até ser usado pela igreja como fator de pesquisa para conhecer a área onde vai atuar, principalmente em missões transculturais. Mas na hora de pregar o Evangelho, é a Escritura, é a Bíblia Sagrada, porque só ela anuncia a boa nova de salvação. É a mensagem que o mundo precisa ouvir
é fundamentada na Bíblia Sagrada, porque somente a Bíblia vai apresentar para nós Deus como um ser completamente soberano, santo e justo. É importante que se tenha essa visão de Deus, porque a gente tem extremos acerca de atributos divinos. Encontramos extremos que Deus, em relação ao amor de Deus. Deus é amor. A Bíblia declara isso de forma absoluta ali. Mas a Bíblia fala muito mais que Deus é santo do que Deus é amor. Isso se explica porque o amor de Deus é santo. A justiça de Deus é santa. Deus é santo. Tudo que Ele faz é fundamentado na sua santidade. Inclusive o seu amor é fundamentado em sua santidade. A Bíblia nos apresenta Deus assim: soberano, santo, justo. E quando a Bíblia vira o seu holofote para nós, para os homens, a Bíblia apresenta o homem como pecadores. Nós somos pecadores. Nós somos rebeldes contra Deus. E somente a Bíblia vai apontar isso para nós de uma forma integral, de uma forma propositiva. Quando a Bíblia diz isso, ela não fala de uma forma legalista, não, moralista, ou simplesmente porque quer nos diminuir. Ela fala porque é a verdade. Mas a Bíblia também vai dizer que esse Deus que é santo, esse Deus que é justo, esse Deus que é soberano, Ele revelou o seu amor por nós na cruz. Agora vejam vocês, só faz sentido esse amor de Deus revelado por nós na cruz do Calvário se nós compreendermos, em primeiro lugar, que Deus é soberano, que Deus é santo e que Deus é justo. Em segundo lugar, que somos pecadores e somos rebeldes. Se não compreendermos essa mensagem, a visão de que Deus é amor é vazia, é um vácuo, é um buraco negro. Não faz sentido dizer que Deus é amor se não admitirmos que Ele é santo, justo e soberano e que somos pecadores e somos rebeldes. E só a Bíblia traz esse equilíbrio para nós em sua mensagem. A mensagem que o mundo precisa ouvir deve ser fundamentada na Escritura, e é isso que Pedro faz aqui. Vejam vocês, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, após ele justificar o fato daqueles homens não estarem bêbados, porque era a terceira hora do dia, ou seja, era manhã ainda, ele vai fundamentar o que aconteceu ali, naquele dia, naquele local. E o povo ouviu um som de um vento, um som como de um vento impetuoso. O povo viu línguas como de fogo na cabeça de cada um dos crentes naquele dia ali do Pentecostes. O povo ouviu línguas. Cada um ouviu em sua própria língua materna acerca das grandezas do Deus Todo-Poderoso. Pedro não usa nenhum argumento sobrenatural, nenhum argumento subjetivo aqui. Pedro vai dizer o seguinte no verso 16: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aqui Pedro fundamenta os eventos do dia de Pentecostes na profecia do Joel. E ele vai argumentar que o profeta Joel, na sua profecia, ele revela 3 coisas que seriam absolutamente absurdas no contexto que o Joel pregou e mesmo no contexto que Pedro está pregando. Olha o que o Joel revela aqui. Primeiro, Joel vai revelar na sua profecia que não haverá, quando o Senhor derramasse o seu Espírito Santo, que não haveria nenhum tipo de distinção quanto a sexo. Ele diz assim no verso 17, capítulo 2 de Atos, verso 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não havia diferença entre homem e mulher. Quando o Espírito for derramado, não haverá, ou não pode existir diferença com relação à questão sexual. Segundo, o Joel diz em sua profecia ainda que não haveria distinção quanto à idade. O texto vai dizer aqui para nós que os jovens terão visões e sonharão, e os velhos sonharão. Jovens e anciãos. Uma cultura em que o ancião era mais valorizado do que o jovem. Terceiro, não haverá distinção social. Até sobre meus servos e as minhas servas derramarei
do meu espírito, diz o Senhor. Pedro fundamenta o acontecimento do Pentecostes na Escritura. Eu quero conclamar você nessa manhã a fundamentar sua vida também na Escritura. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, é a verdade absoluta quando ela diz que eu estou certo. E aí eu digo, glória a Deus. Mas ela também é a palavra de Deus, a verdade absoluta, quando ela diz que eu estou errado. Seja no meu comportamento, seja no meu pensamento, seja nas minhas pregações, seja quando eu julgo aquele que está pregando. Ela é verdade quando eu estou certo e ela é verdade quando eu estou errado. A mensagem que o mundo precisa ouvir é a mensagem fundamentada na Escritura, e o que o Pedro continua fundamentando aqui no seu sermão na Bíblia, no Antigo Testamento. Primeiro ele fundamenta o que aconteceu no Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, o som de um vento impetuoso, as línguas como línguas de fogo e as línguas idiomáticas ali. Mas agora ele entra em uma outra questão. Ele vai falar da ressurreição de Jesus. E para falar da ressurreição de Jesus, o apóstolo Pedro vai estar também fundamentando isso na Escritura. Vejam, irmãos, ele vai dizer que sim, no capítulo 2 de Atos, a partir do verso 24, a palavra vai dizer assim para nós: E todos os profetas, Atos capítulo 2, a partir do verso 24, a palavra diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ele começa a tratar aqui da ressurreição de Jesus. Mas para falar da ressurreição de Jesus, assim como que para falar do derramar do Espírito Santo lá no Pentecostes, Pedro precisava fundamentar isso na Escritura, fundamentar isso na Bíblia. E Pedro vai usar aqui o Salmo 16, do verso 8 ao verso 11, para fundamentar essa ressurreição de Cristo. Vejam, os irmãos, a partir do verso 25, no capítulo 2 de Atos, a palavra diz: porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim vi sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alarmou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em segurança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu servo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Pedro fundamenta a ressurreição de Cristo no livro de Salmos. Eu preciso fundamentar a nossa mensagem na Bíblia Sagrada. Eu preciso fundamentar as nossas experiências na Bíblia Sagrada. Eu preciso fundamentar as nossas vidas nas Sagradas Escrituras. O que Pedro vai dizer aqui, quando ele fundamenta a ressurreição de Cristo no livro de Salmos, em primeiro lugar, é que Davi não poderia estar falando dele mesmo. Ele fala isso no verso 29. E Davi não poderia falar dele mesmo, porque Davi morreu, foi sepultado, e naqueles dias o túmulo de Davi estava ali em Jerusalém. Ora, se o túmulo de Davi estava em Jerusalém, é porque ele morreu e não ressuscitou. Então Davi não poderia estar falando dele mesmo. Davi estaria falando de um descendente.
E o que marca nessa palavra de Pedro aqui é que não tem como nós aplicarmos a profecia de Davi a nenhum outro ser, porque todos os demais descendentes de Davi morreram, foram para o túmulo e não ressuscitaram. Só Jesus morreu e ressuscitou. Nenhum outro venceu a morte, nenhum outro deixou o túmulo vazio, nenhum outro está vivo eternamente, só o Senhor Jesus. Então Pedro fundamenta isso na Sagrada Escritura também. A mensagem que o mundo precisa ouvir é a mensagem bíblica, é a mensagem fundamentada na Escritura. E o primeiro sermão da Igreja de Cristo Jesus, pregado pela Igreja primitiva, por meio do apóstolo Pedro, é um sermão fundamentado exclusivamente na Escritura Sagrada. Em segundo lugar, a mensagem que o mundo precisa ouvir é a mensagem centrada em Jesus. Vejam vocês, Pedro desenvolve o seu sermão ali de uma forma muito bonita, de uma forma até eloquente para gente que não tinha formação rabínica, para quem não era um escriba, para quem não tinha um conhecimento como Paulo tinha, por exemplo. Pedro começa falando da vida irretocável de Jesus. Atos capítulo 2, verso 22, Pedro escreve assim, Pedro fala assim: varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Pedro começa o seu sermão dizendo que Jesus era um varão aprovado por Deus, com muitos milagres, com muitos sinais e diante de todos. Muitos daqueles homens que estavam ouvindo o sermão de Pedro viram os milagres de Jesus, viram os sinais operados por Jesus, viram a glória de Deus sendo manifestada através de Cristo. Isso era histórico, era do conhecimento de todos. A vida de Cristo foi irretocável, irretocável. Segundo, Pedro, no seu sermão, ele vai falar do sacrifício de Cristo Jesus. Veja o verso 23, Atos 2, 23, a palavra diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Esse versículo aqui, Pedro, ele centraliza a sua mensagem em Jesus. E aqui ele nos propõe algo muito importante para estudarmos nessa manhã. Pedro vai dizer que a morte de Cristo não foi um acidente. Veja o que Pedro diz aqui, que ele foi entregue pelo determinado desígnio de Deus. Foi da vontade de Deus que Cristo fosse até a cruz. Por isso que se diz que Deus é amor, porque Ele entregou o seu Filho para morrer por nós na cruz. E Pedro repete isso em outros sermões. Querem ver? Atos capítulo 3, verso 18. A palavra diz assim: mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Atos capítulo 4, verso 28. Atos 4, 28. A palavra diz assim: para fazer tudo o que a sua mão e o teu propósito predeterminaram. Pedro aqui está discussando acerca da maneira cruel como o Sinédrio condenou Jesus à morte e como ele foi crucificado. Em Atos capítulo 13, verso 29. Atos 13, 29, agora já não é Pedro falando. É um outro discurso, é um outro sermão. A palavra diz assim, Atos 13, verso 29. Depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Jesus foi para a cruz, segundo o desígnio do Pai, segundo o desígnio de Deus. A morte de Cristo não foi um acidente. A morte de Cristo não foi por acaso. A morte de Cristo não foi à toa. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele morreu por nós.
Por isso dizemos que Deus é amor. A morte de Jesus também foi um ato da soberania de Deus. Quando Pedro centraliza essa mensagem em Cristo, quando ele fala da vida irretocável de Cristo aqui na terra, que ele lança luz sobre o sacrifício, ele vai dizer que o sacrifício de Cristo foi um ato da soberania do Pai. O Senhor determinou que assim o fosse. Mas a morte de Cristo não foi apenas um ato da soberania. Lá em João 3,16, o apóstolo João vai dizer que a morte de Cristo foi um ato de amor. Quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de Cristo foi um ato da soberania, mas também foi um ato de amor. Mas não para por aí. A morte de Cristo foi um ato de soberania, foi um ato do amor de Deus, mas também foi um ato de justiça. A justiça de Deus precisava ser satisfeita. Encontramos isso lá em Romanos, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Romanos 3, versículos 5 e 6. A palavra de Deus, ela diz assim para nós: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados de nós cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que crê em Cristo Jesus. Eu quero mencionar para você aqui algumas expressões. A primeira é essa que diz que Deus propôs o sangue de Jesus como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Jesus morreu para atender à exigência da justiça de Deus. Versículo 26 de Romanos 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, nos dias de Paulo. Cristo foi contemporâneo do apóstolo Paulo. Quando Cristo morre, Paulo já era o mestre. Isso traz para nós aqui o que a cruz de Cristo revela para nós. A cruz de Cristo revela para nós duas coisas muito importantes. Primeiro, a cruz de Cristo nos revela o amor de Deus por todo pecador. Ele nos ama, e nos ama a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós na cruz. Mas a segunda revelação que a morte de Cristo nos traz é o repúdio de Deus pelo nosso pecado. Deus repudia o nosso pecado. Deus repudia a maldade. Deus tem nojo do nosso pecado. Deus tem nojo da nossa maldade. Deus tem nojo a toda hora. Agora entendam de uma forma muito simples aqui. Ele nos ama, mas ele repudia o nosso pecado. Então, veja uma questão que é séria para as nossas pregações hoje. Porque nós fizemos um extremo. O fato de que Deus é amor não indica que Deus aceita você de qualquer maneira, que Deus aceita você vivendo de qualquer maneira. Não funciona assim. Porque Jesus morreu por nós na cruz para nos desarraigar desse mundo perverso. Paulo fala isso em Gálatas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Então, se Jesus morreu para nos libertar, não é possível que nós tenhamos um encontro com Ele e continuemos a viver da mesma maneira, pensar da mesma forma, a praticar as mesmas coisas. Ele nos libertou para uma vida de liberdade do pecado. A cruz nos revela então o amor de Deus e o seu repúdio pelo nosso pecado. Mas a centralização da mensagem de Pedro em Jesus não termina na morte de Jesus, termina na sua ressurreição. Ele vai dizer aqui que Jesus ressuscitou. Aleluia. Atos, capítulo 3, verso 24, o apóstolo Pedro diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Jesus ressuscitou. Nós não adoramos a um Cristo que está preso no madeiro. Nós não adoramos um Deus morto. Nós adoramos a um Cristo vivo. O Cordeiro venceu, o
o Cordeiro venceu, Cristo ressuscitou, Cristo reina, Cristo vive, então nós podemos crer no amanhã, podemos ter esperança, podemos nos alegrar, não há temor, porque Jesus Cristo vive. Agora, eu já comentei aqui, nós já estudamos, já falamos disso aqui no ponto anterior, que Pedro fundamenta a ressurreição de Cristo na Escritura. Mas não é só isso. Pedro fundamenta na Escritura, mas a ressurreição de Cristo ele fundamenta nos 3 blocos necessários que se fundamente qualquer sermão, qualquer teologia, qualquer doutrina. Qualquer doutrina do Evangelho eu tenho que fundamentar na teologia, na Bíblia e na história. Então vejam vocês. Historicamente, Pedro fundamenta a ressurreição de Cristo dizendo que eles viram Cristo ressuscitado. Vejam vocês, Atos, capítulo 2, verso 32, a palavra vai dizer assim para nós: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aleluia! Eram pelo menos ali 120 testemunhos. Os membros da igreja de Jerusalém eram testemunhas de que Jesus tinha ressuscitado. Então Pedro amarra a sua doutrina na história. Segundo, Pedro amarra na Bíblia, quando ele menciona o Salmo 116, do verso 8 ao verso 11, quando ele fundamenta a doutrina da ressurreição no Salmo 16, do Davi, e fundamenta teologicamente, porque a partir do verso 29, ele vai fazer uma analogia interessante. Ele vai dizer que Davi não podia estar falando dele mesmo, somente do seu descendente, que Jesus é a raiz de Davi, é o rebento de Jessé, que Jesus é o leão da tribo de Judá, que Jesus é o descendente prometido a Davi que reinaria eternamente. Isso é teologia. Pedro, então, ele centraliza a sua mensagem em Jesus. Jesus é o centro da mensagem pregada por Pedro. Jesus é o centro da mensagem que precisa ser pregada ao mundo. E isso Pedro faz falando da vida de Cristo, falando do sacrifício de Cristo, falando da ressurreição de Cristo, mas ele fecha falando do senhorio de Cristo. Vejam os irmãos, Atos 2, 36, o apóstolo Pedro vai escrever, vai dizer assim no seu sermão: estejam absolutamente certos, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Que essa palavra nunca saia da boca de nenhum crente, nenhum servo de Deus pode viver de maneira a pensar que Cristo não seja o Senhor. Ele só pode nos salvar porque Ele é o Senhor. Ele só pode ser salvador daquele que Ele é Senhor. Numa manhã como esta, provavelmente você está sentado ao lado de alguém que ainda não conhece a Jesus como Senhor e como Salvador. É importante que você escute essa mensagem. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus ressuscitou. Jesus é o Salvador, mas Jesus é também o Senhor. Então a mensagem que o mundo precisa ouvir é uma mensagem fundamentada na Escritura, é uma mensagem centrada em Cristo. E em terceiro lugar, a mensagem que o mundo precisa ouvir é a mensagem que confronta, que chama ao arrependimento e que conforta. Pedro faz isso aqui. O sermão de Pedro é um sermão que confronta, é um sermão que chama ao arrependimento, é um sermão que consola. Vejam os irmãos, Atos capítulo 2, verso 23, Pedro vai dizer assim: sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nico. Atos 2,36, Pedro vai dizer: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Pedro não passa panos quentes para esse povo que crucificou Jesus. Ele diz: foi o desígnio de Deus.
mas vocês são culpados. Pedro não dá nenhum tipo de alívio para a questão do pecado do povo. Pedro apresenta o povo judeu na condição de pecador. Cristo era o Messias. O Messias era a razão de existir da nação. Deus criou a nação de Israel para trazer o Messias ao mundo. E o Messias veio ao mundo por meio da nação de Israel. E quando o Messias veio ao mundo, a nação o crucifica, o mata. É isso que Pedro está dizendo aqui, que a este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Cristo. Na verdade, ele é Cristo. Pedro então os confronta. E aí no capítulo 2, verso 37, o povo fica de coração compungido. Gera uma grande tristeza no coração dos ouvintes. E eles perguntam para Pedro: irmãos, então, o que faremos? Vejam, Atos 2,37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Irmãos, a pregação precisa ser confrontadora, porque ela precisa gerar a agonia do arrependimento. A pregação precisa ser confrontadora, porque ela precisa levar o homem à convicção e à compreensão quanto à gravidade do seu pecado. O homem só vai compreender a gravidade do seu pecado se ele for confrontado com esse pecado. E aqui eu preciso falar algo que me entristece demais o coração. Essa mensagem tem subido dos nossos púlpitos. Nós deixamos de confrontar o pecado. Mas nós não deixamos de confrontar o pecado apenas no púlpito. Também deixamos de confrontar o pecado no olho. Às vezes nós temos ovelhas que estão caminhando por caminhos que não são muito corretos. E eu não quero chamar a atenção porque a pessoa não fique triste comigo. Eu, como pastor, preciso fazer isso. Nem que a pessoa fique triste comigo. É necessário que seja feito. Às vezes, por falta de uma palavra pastoral, a ovelha se perde. Falta na igreja em nossos dias convicção de pecado. Falta isso. Irmãos, que o pecado já não incomoda. Que a vida torta não incomoda. Essa mensagem de confronto é também uma mensagem que chama ao arrependimento. E aí Pedro responde, quando a pergunta foi: irmãos, o que faremos? Pedro responde: arrependei-vos. João Batista pregou durante um longo período, preparando o caminho para a chegada de Cristo, e a mensagem de João Batista era: arrependei-vos. Jesus trouxe o reino de Deus, ele veio anunciar o reino de Deus, mas na mensagem do reino, Cristo pregava arrependimento. O apóstolo Pedro, em seu primeiro sermão, ele prega arrependimento. E aqui, crentes em Cristo Jesus, numa manhã como essa, numa aula como esta, eu não posso deixar de dizer para você que a mensagem que a igreja precisa pregar, a mensagem que eu preciso pregar, é a mensagem que confronta, é a mensagem que chama ao arrependimento. Porque se João Batista pregou arrependimento, se Jesus pregou arrependimento, se a igreja primitiva pregava arrependimento, quem sou eu para pensar ou entender que não devo também pregar arrependimento? Mas não é apenas o confronto que esmaga, não é apenas a chamada ao arrependimento, mas é também a palavra de consolo. Olha o que Pedro diz na parte B. Após ele dizer arrependei-vos, ele diz: e cada um seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento é a mão estendida do mendigo para receber o presente do rei. O arrependimento é que nos leva a esse encontro maravilhoso. E Pedro vai dizer assim: e recebereis o dom do Espírito Santo. É o conforto, é o consolo, é a salvação. É a salvação. O Senhor, por meio do profeta Joel, quando ele diz, é importante que isso aqui seja mencionado, porque a profecia de Joel é a primeira parte do sermão de Pedro. Ele não trata ali apenas da questão da descida do Espírito Santo sem distinção, mas ele trata também
de uma questão escatológica muito importante. Joel vai dizer na sua profecia, e Pedro repete isso em Atos, que a descida do Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo, é o início do fim dos tempos. O começo do fim. É por isso que Joel vai dizer, no capítulo 2 de Joel, versículo 30, que nos últimos dias seria dias da ira de Deus ser derramada. Ele vai falar em sangue, fogo, coluna de fumaça. Vai falar ainda seria o tempo da vingança de Deus. Ele fala, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor. Mas também será dias de salvação. O texto fala, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Pai nesta hora, que esta lição fique gravada em nossos corações, que possamos, de uma forma muito prática, olhar para o mundo e compreender que a mensagem que o mundo precisa ouvir não é a mensagem que ele quer ouvir. A mensagem que o mundo precisa ouvir não é a mensagem que a igreja quer pregar. A mensagem que o mundo precisa ouvir é a mensagem fundamentada na Escritura, onde Jesus Cristo é o centro. É a mensagem que confronta, que chama para o arrependimento e que consola com a palavra de salvação. Senhor, muito obrigado, porque numa manhã como esta, o Senhor nos traz aqui para aprender mais da Tua palavra. Glórias e louvores sejam dados ao Teu nome. Visita os Teus filhos nesta hora. Visita o Teu povo, em cada casa desse momento, cada família, cada lar, cada parente, cada ente querido que ainda não Te conhece como Salvador. Que essa mensagem seja, Pai, um confronto, um chamado ao arrependimento, mas também seja uma mensagem de consolo e de conforto. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.